Nessa noite vamos falar de uma coisa tão maravilhosa, de uma coisa tão linda, de uma coisa tão singela, que é o pão de cada dia, que é o alimento, que é a subsistência que o Senhor nos dá, é a provisão da nossa vida cotidiana, vida humana, vida terrena, mas algo que tem destruído tantas vidas, porque a partir de uma compreensão equivocada a respeito do nosso sustento, e falando de uma maneira mais abrangente, uma visão equivocada em relação às questões financeiras, isso tem levado muitas pessoas à destruição. Muitos lares têm sido destruídos, muitas famílias de crentes, servos de Deus, onde ali tem o marido, o homem de Deus, servo de Deus, a esposa, serva de Deus, os filhos, servos de Deus, mas por lhes faltarem uma visão clara, segundo a Bíblia, nesse sentido, acabam por viver uma vida de vergonha, acabam por viver uma vida desestruturada, por não saberem lidar adequadamente com um assunto que é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, que é a questão da subsistência, a questão do pão de cada dia, a questão do sustento, a questão da provisão que o Senhor dá a cada um de nós. Então, nessa mensagem, eu quero discorrer aqui alguns tópicos que são extremamente importantes. Eu até queria pedir aos irmãos que nós falássemos essa mensagem de uma maneira bastante didática, passando passo a passo no que há de mais importante nesse tema. Eu quero que os irmãos considerem o primeiro ponto que eu vou trazer, e então que os irmãos considerem o segundo aspecto dessa verdade. Que os irmãos então atentem para um terceiro aspecto, e então para um último e quarto aspecto dessa verdade, que serão aspectos práticos, como nós devemos lidar com a questão do dinheiro, com a questão do trabalho, com a questão da subsistência. Então nos acompanhem, cada um dos irmãos, não deixe sua mente fugir, não deixe seu coração sair deste lugar. Pelo contrário, concentre-se e peça a Deus que na medida em que nós falarmos cada um desses aspectos, que você possa ter uma revelação interior no seu coração, de acordo com a Bíblia. Amém? O primeiro ponto que nós vamos tratar em relação ao pão nosso de cada dia, que o Senhor nos concede, é que o Pai Celestial, e é assim que Jesus coloca no Evangelho de Mateus, ele diz, o Pai Celestial sabe de tudo aquilo de que nós precisamos. O Pai Celestial é a fonte de todo suprimento e de toda provisão e de todo sustento. Eu falo isso, que é um tema muito importante, porque vivemos num século, vivemos numa época em que os homens confiam na técnica, os homens confiam na sua capacidade intelectual, os homens confiam nas suas habilidades, nos seus talentos, confiam sobretudo no seu trabalho e no seu salário, e no seu cartão de crédito, e no seu talão de cheque, e na sua conta bancária, e no seu dinheiro, nas suas economias, de maneira que nós vivemos num tempo de tanta correria, em que o homem se projeta tanto, e o homem trabalha tanto, o homem luta tanto, para então ganhar mais e mais dinheiro, que ele acaba se esquecendo que tudo procede de Deus. A sua vida procede de Deus. O ar que você respira procede de Deus. A saúde que você tem procede de Deus. As suas habilidades, sua capacidade de pensar, de raciocinar, suas habilidades profissionais, todas as coisas são do Senhor. E o cristão, o discípulo de Cristo, sobretudo, ele precisa resgatar essa compreensão e essa verdade tão simples, mas ao mesmo tempo tão grande, é a consciência de que tudo procede do nosso Pai Celestial. É assim que está em Gênesis capítulo 1, que quando Deus criou o mundo, quando Deus ali, ele restaurou a terra, sobretudo, nos é dito que ele criou toda sorte de árvores frutíferas para o alimento do homem. Diz a Bíblia que Deus criou toda sorte de árvores agradáveis à vista e desejáveis
para alimento, e Deus então deu ao homem. Imagine só que o homem que tanto se orgulha de ser o seu próprio sustentador, ou seu próprio provedor, porque o homem se esquece que é Deus que dá. Eu digo aos irmãos, o que o homem faria com o seu dinheiro, se não fosse o arroz, o feijão, a mandioca, o alface, o tomate, a pimenta de cheiro, o pepino, o cheiro verde, a berinjela, a batata inglesa, a batata doce, banana nanica, banana d'água, banana maçã, banana prata, banana da terra, ourinho, manga coração de boi, manga rosa, manga coquim, manga espada, melancia, beterraba, cenoura. Como Deus é bom! Como Deus é maravilhoso! Ele criou tudo para nós com uma variedade tremenda, tudo agradável à vista, sem contar com a vaca, a costela da vaca. Foi Deus que mandou a gente comer a vaca, viu, irmãos? Não vem me culpar, não. Eu sei que isso é transitório, mas Deus criou a vaca, e Ele sabia que haveria o pecado, sabia que haveria o dilúvio, e sabia que o homem ia comer carne. Ele colocou a picanha, a costela, a maminha, o rabo do boi. Pensa numa coisa boa, é o rabo do boi, que é a rabada. Não é uma bênção? Tudo procede de Deus. O dinheiro do homem, o esforço do homem, não serve de nada, não fosse a providência e a provisão do nosso Deus. Quantos podem dizer, louvado seja o Senhor, pela sua provisão, pela sua providência? Que maravilha! É por isso que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Todas as coisas pertencem ao Senhor, e portanto o servo de Deus, o discípulo, quando ora a oração do Pai Nosso, que ele diz: Pai nosso que estais nos céus, olha, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é porque ele tem a consciência que é o Senhor que provê, que tudo procede de Deus. Eu sei que você tem uma conta bancária gorda, eu sei que você tem muito dinheiro, você tem saúde, tem habilidade, você trabalha. Eu sei disso, mas você vai permitir que essas coisas humanas, temporais, fugazes, roube do teu coração essa consciência que tudo isso é de Deus? E que sem Ele nada nós poderíamos fazer, absolutamente. Portanto, a cada manhã, quando você se levantar, você olhar para aquele dia maravilhoso, porque tudo colabora para que Deus nos dê o seu sustento, seja a chuva, seja o sol, seja o que for, tudo colabora, como está no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero que os irmãos abram, capítulo 14, veja como que o apóstolo Paulo coloca essa questão da provisão, da providência divina, que procede de Deus, esse cuidado, esse sustento. Capítulo 14 do livro de Atos, versículo 17. Vamos ler o 15 também? O 15 e o 16. Senhores, por que fazeis isto? Só uma pausa para os irmãos se situarem aqui nesse contexto. Quando Paulo e Barnabé aqui dizem a esses homens, por que fazeis isto? É porque Barnabé e Saulo, ou Paulo de Tarso, aqui eles acabaram de realizar uma cura. Havia um homem que era coxo, e então Paulo ministrou em nome de Jesus a cura a um homem, o que fez com que as pessoas que ali estavam começassem a querer adorar a Paulo e a Barnabé. Eles queriam oferecer sacrifícios, dizendo, olha, os deuses baixaram até nós, chamando Paulo e Barnabé de deuses. Isso porque aquele povo era um povo pagão, era um povo que adorava a ídolos, e adorava a criatura no lugar do Criador. Então, quando eles intentaram oferecer a Paulo e a Barnabé esses sacrifícios, eles responderam assim, como diz no versículo 15,
Senhores, por que fazeis isto? Olha que pergunta. Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então repita comigo, igreja. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Diga para o seu irmão, fazendo o bem. Fazendo o bem. Está se referindo a Deus. Olha o contexto em que o apóstolo Paulo diz essas palavras. Porque se eles, esse povo, adoravam a criatura no lugar do Criador, o apóstolo Paulo diz que o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar e que fez todas as coisas, é Ele quem nos faz o bem, como diz o texto, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então é esse Deus, é esse evangelho, é esta verdade, é esta consciência que nós precisamos cultivar. Que você saia daqui nesta noite tendo esse primeiro ponto muito bem estabelecido, que orar ao Pai Celestial, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é o cultivo e é uma consciência de que é Deus o supridor de nossas mesas. Quem é que supre o pão na sua mesa a cada dia? Veja como que essa oração, queridos, ela vem tratar com um problema do homem caído, do homem natural. Porque nós temos uma tendência, nós vamos verificar isso no segundo ponto dessa mensagem, que é o problema da queda. O primeiro ponto diz que o Pai Celestial é a fonte de todo o suprimento. Agora o segundo ponto é o problema da queda. Quando o homem comeu do fruto e ali ele caiu em pecado, então diz a Bíblia que o pecado entrou para dentro do homem, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, tomou de conta das suas faculdades. E agora o homem caído, ele passa a ter um problema. Qual é o problema do homem caído? Qual é o problema? É de considerar, primeiramente, que não somente ele é capaz de prover para si o sustento, mas nós começamos a enfrentar um problema de uma ansiedade, de um querer prover o sustento para hoje, para amanhã, para daqui a 30 dias, para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, de maneira que agora o homem, por ele se sentir o responsável da sua própria provisão, porque ele pensa que é ele que realiza, que cumpre, que dá conta de cuidar de si mesmo, ele agora passa a ser um homem desesperado e um homem ansioso e começa agora a acumular bens. Começa agora um desespero de fazer de tudo, às vezes nem desfruta daquilo que Deus lhe dá. Ele sequer é capaz de comer o pão de cada dia, ele quer guardar para o outro dia. E ele quer acumular e acumular e acumular para ter a certeza de que se o outro ficar desempregado, se o outro falir, se o outro morrer de fome, pelo menos eu tenho a minha provisão, o meu sustento. Veja que quando nós falamos do problema da queda do homem, devemos dirigir nosso olhar para Gênesis capítulo 3, que é o capítulo da queda. Diz a Bíblia que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E logo ali no início da Bíblia nós temos 2 tipos de corações. Talvez essa noite, ouvindo essa mensagem, você possa descobrir que tipo de coração é o seu. Se você é um tipo do coração de Caim, ou se você é um tipo do coração de Abel. Veja que diz a Bíblia que tão logo Adão e Eva tiveram esses filhos,
Diz que Caim tornou-se lavrador da terra e Abel tornou-se pastor de ovelhas. Lógico, isso está muito bem desenhado no livro de Gênesis. Quando Deus disse para o homem, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, estava ali o Senhor a ensinar que agora, depois da queda, o homem teria que trabalhar com as suas próprias mãos. Lógico, agora ele deveria pegar a semente, plantar e cultivar, e isso ele faria com dores. O ensinamento é que o trabalho que o homem faria a partir de então não seria destituído de dores, de esforço e de suor. Todavia, isso não significa que seria o homem o provedor de si mesmo. Apenas ali era um castigo, ou mesmo uma consequência da queda, de que o trabalho do homem haveria de ser realizado com muito sacrifício, com muito suor, com muito labor. Mas Caim, me parece, ele não entendeu dessa maneira. Me parece que ele entendeu o seguinte: então, a partir de agora, eu devo assumir a responsabilidade da minha vida, quanto ao que eu devo comer, quanto ao que eu devo vestir, do modo como eu tenho que cuidar de mim mesmo. Caim tornou-se, portanto, alguém que passou a confiar em si mesmo. É basicamente o que está lá no livro de Jeremias, capítulo 17. Logo nós vamos ler. Mas Abel, diz a Bíblia, tornou-se pastor de ovelhas. E nisso há um segredo, porque Abel não parecia preocupado com o alimento. Não é que ele não tinha preocupação com a sua subsistência, mas é que Abel, ele decidiu dedicar a sua vida, dedicar a sua existência, as suas forças, o seu vigor, para cuidar do rebanho de Deus. Uma vez que naquele tempo não havia o comércio de animais, mas ele tornou-se pastor de ovelhas, porque ele sabia certamente que o caminho da reconciliação, o caminho do perdão, era o caminho daquele cordeiro que representava o Cristo de Deus que haveria de vir. Dois homens, Caim e Abel, um que confia em si mesmo, o outro que confia no Senhor. Eu quero perguntar para os irmãos, em quem você confia? Ou em que você confia no que diz respeito à sua subsistência? Você confia no Senhor? Ou você confia em si mesmo? Ou você confia no seu dinheiro? Ou você confia no seu salário? Pense um pouco, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Aqui há alguns versículos que eu quero ler com os irmãos, que são importantes. A queda trouxe esse problema para dentro do homem, de depender e confiar em si mesmo. Capítulo 17 de Jeremias, a partir do versículo 5. Primeiro nós temos o testemunho de um homem de quem a Bíblia chama de maldito. Em seguida teremos o testemunho de um outro homem que a Bíblia chama de bendito. Olha na sua Bíblia em nome de Jesus. Veja. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, esse é o testemunho bíblico. Talvez você fale assim, pastor, eu não concordo com esse texto, porque eu vejo tantas pessoas abençoadas, pessoas que confiam em si mesmas e são abençoadas. Ao passo que eu olho para pessoas que dizem que confiam no Senhor e eles não são abençoados. Já ouviram esse tipo de argumento? Mas veja o que o texto diz: aquele homem que confia em si mesmo, porque ele deixa de confiar em Deus para confiar em homem, para confiar no seu braço mortal, na sua capacidade, diz a Bíblia que ele é maldito. E talvez você fale, pastor, mas a experiência não mostra isso, porque muitos têm sido abençoados. Mas vamos continuar a ler o versículo. Leia agora comigo o versículo 6 que diz: porque será este homem que confia em si mesmo será como o arbusto solitário no deserto,
e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, o homem que confia em si mesmo, ele pode ter até alguns dias, algumas experiências ou algum tempo de suposta bonança. Mas a Bíblia diz que chegará um tempo em que a semelhança de um arbusto no deserto, solitário, num lugar em terra salgada e inabitável, ele vai saber que ele não é tudo e que ele não pode tudo. A Bíblia diz então que nos dias finais, todos os homens, eles precisam chegar a uma condição de reconhecer que tudo aquilo em que ele confiava não lhe pode dar vida, não lhe pode dar saúde, e que a morte vem para todos. Muitos vivem para si mesmos, vivem de si mesmos, confiam em si mesmos, mas chegará um dia em que ele começará a perceber que toda a sua capacidade física, sua capacidade intelectual e mesmo o seu dinheiro não poderá lhe livrar da morte. E é nesse momento que muitos, na verdade, até mesmo enganados e enganando a outros, pensam que se aproximam de Deus. Porque na hora da morte, todos se lembram de Deus. Né? Mas não espere chegar à sua velhice. Não, quando chegar na velhice, eu vou me lembrar do Senhor e eu vou depender do Senhor. A morte, ela só tem uma única exigência para levar o indivíduo. Sabe qual é a exigência? A única exigência é estar vivo. Você lembra daquela reportagem que passou agora, tem umas 2 ou 3 semanas? O indivíduo fez uma festa de casamento, vocês viram na televisão? Preparou tudo, né? Festa, convidados, roupa bonita, escovinha no cabelo, noivo, noiva, parente, vem todo mundo de longe, uma festa bonita. E aí o noivo pegou uma taça, não sei se de champanhe ou de alguma coisa, estava lá tomando essa bebida e abraçando os convidados, recebendo os cumprimentos, mas num dado momento, olha como é que é a vida. Ele resolveu guardar a taça no bolso. Ora, mas nada o que é normal, né? Guardar a taça no bolso. E aí abraça um, abraça outro. A taça não quebrou no bolso dele? E aquela partezinha mais fina não furou a perna dele? E furou exatamente a veia que leva o sangue lá para a cabeça, para o pé, para o coração, para tudo. E corre com o homem para o hospital, mas já chegou lá morto. Que fatalidade. Ah, pastor, isso é uma fatalidade. É uma fatalidade. O outro engoliu um peixe, uma piaba viva. Vocês viram também? Na mesma semana, pescando com os amigos, aí pegou um peixinho. Ó, o peixinho que eu peguei, o peixinho. Aí, mostrando. Aí nessa de lamber o peixe resolveu entrar. Entrou e desceu, o peixe é liso, e foi para o intestino, sei lá para onde é que é, dessa região aqui embaixo, e ficou lá o peixe se mexendo. Se mexendo, se mexendo, e o homem então resolveu beber água. E taca água, e taca água, e taca água, e taca água. E quanto mais água, mais o peixe está vivo lá dentro. Está achando é bom, né? O peixe era feliz. Só que foi causando um mal-estar nele tão grande, e ele então foi ficando ruim, falou, acho que vou para o hospital para tirar esse peixe, porque esse peixe não morre. Está lá dentro, mexendo, entrando, mexendo, e vai num canal, volta, vai em outro, visitando as regiões, né? Essas regiões intestinais aqui. Querido, ele foi dirigindo o carro para o hospital. Ele foi levando o carro. Ele foi entrando no hospital, a câmera do hospital mostrando ele entrando. Chegando lá, espera para ser atendido. Nesse momento em que o médico chama e não chama para ser atendido, o peixe não resolveu voltar? Ele resolveu voltar e resolveu parar exatamente na goela do indivíduo. E ele morreu ali no hospital. É uma fatalidade. Poderia ter sido comigo, com você, qualquer outra coisa. Mas isso nos mostra o quanto que o homem é frágil. O homem é frágil. E agora o homem que é frágil, ele vai confiar em si mesmo. Você vai confiar em você mesmo. Eu sei que nós temos planos, não temos planos? Eu sei disso.
E até que nós temos que ter mesmo. Não tem esse negócio de você ficar, eu não sei, vou morrer. Não, calma. Sem fatalidade, sem fatalismo, né? Mas que você faça tudo só, se o Senhor permitir. Minha vida está nas mãos de Deus. Minha família está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Nós dependemos do Senhor todos os dias. Por isso, Senhora, o pão nosso de cada dia. É uma vida de dependência, é uma vida diária, dependendo do Senhor. Por isso é dito no versículo 7 desse mesmo capítulo de Jeremias: bendito é o homem. Aí nós temos aqui o reflexo de Caim, ou melhor, de Abel, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pergunta para o seu irmão do seu lado: quem é a tua esperança? Quem é a tua esperança? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Irmãos, olha que maravilha, pensa um pouco. Versículo 8: este homem que confia no Senhor é como uma árvore. Pense numa árvore, mas é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E olha o testemunho que é dito a respeito desta árvore. Ela é uma árvore que não receia quando vem o calor. Quando vem o calor, quando vem a seca, essa árvore não teme. Ela não tem medo. Irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida de medo, uma vida de ansiedade, sem saber o que vai acontecer. A nossa ansiedade, na verdade, embora humana, mas é um reflexo daqueles que pensam que Ele é que pode dar conta de resolver os seus próprios problemas. O homem que confia no Senhor, é lógico que ele terá suas preocupações, sim, é verdade, mas uma preocupação moderada. Porque ele sabe, tudo depende do Senhor. Então, quando vem o calor, ele não receia, porque Deus proverá. Deus está no controle. É dito que, mesmo no ano de sequidão, não se perturba. Então, a Bíblia fala de um coração que confia em Deus e sabe que tudo é de Deus, que tudo está nas mãos de Deus e que nós devemos, então, viver a cada dia na dependência do Senhor. De modo que no final do dia, você pode orar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor supriu cada uma de minhas necessidades. Então, o problema da queda é exatamente esse, o problema de acreditar, como Caim, de que você é o responsável pela tua sustentação, pelo teu suprimento, o que faz com que, assim como aconteceu com Caim, você abandone as coisas de Deus, o reino de Deus, e passe então a buscar para si mesmo, com a tua própria força, capacidade, homem maldito que confia em si mesmo, atrás da sua própria sustentação. O terceiro ponto, eu quero discorrer aqui Mateus capítulo 6 com os irmãos. Abra a sua Bíblia. Esse capítulo 6 de Mateus nos traz várias lições. Enquanto nós estivermos falando cada uma delas, eu quero que você ouça orando. E não ignore dizendo: mas esse capítulo 6 eu já li, e eu já sei, e eu já conheço. Não faça uma coisa dessa. Mas ouça e peça a Deus: Senhor, me dá essa revelação, me mostra, me revela, abra os olhos do meu coração para eu compreender essas coisas. Quando você ora, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, preste atenção. Quando já fizeram essa oração, o pão nosso de cada dia? Como foi que você fez essa oração? Você orou porque você aprendeu? E aí você repetiu? Saiba que quando você diz assim: Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, você está orando uma oração muito forte. É como que você dissesse: Senhor, eu não te peço o pão de amanhã. Eu não te peço o pão que eu vou comer ainda daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos.
eu te peço o suprimento de hoje. Porque amanhã será hoje. Não é? Amanhã não será hoje. Tem até aquela brincadeira, né? Fiado só amanhã. Porque quando chegar amanhã, não é amanhã, já é hoje. Aí vai só enrolando o indivíduo, né? Aí nunca vai vender fiado para ele. Não é isso? Então quando a gente fala assim, o pão nosso de cada dia, dá-me o sustento de hoje, porque amanhã eu quero depender do Senhor. E eu sei que quando Jesus, ele ensinou, ele trouxe esses ensinamentos de Mateus 6, o mundo era diferente do mundo de hoje. O sistema econômico era diferente. Eu sei disso. Mas as lições aqui ensinadas são tão próprias dos dias de hoje, tão aplicáveis, que nós podemos não somente aprender, mas experimentar esses ensinamentos hoje, a cada dia de nossas vidas. Então, essa oração Pão Nosso de cada dia trata com um grande problema do nosso coração. E o primeiro ponto, aqui em Mateus capítulo 6, está aqui entre os versículos 19 e 21, que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, agora olhe para mim por um momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse ensinamento, ainda que, como eu disse agora há pouco, tão aplicável nos dias de hoje, e tão necessário e tão urgente, entretanto, tão ultrapassado, segundo a mente, a mentalidade, o pensamento dos dias atuais. Porque os nossos dias e o sistema falam assim, olha, você tem que guardar, você tem que poupar, e você tem que pensar no que será da sua vida daqui a tantos anos. De maneira que agora esse homem, ele passa a trabalhar em função do futuro. E ele sequer sabe se ele estará vivo no futuro. E ele passa então a guardar, ele passa a acumular. Nem ele próprio goza, nem ele próprio experimenta, nem ele próprio desfruta, porque ele está guardando. Ele deixa de comer hoje para comer amanhã. E vai ver que amanhã não está vivo. E aí nem ele próprio usufrui daquilo que Deus lhe dá, como muitos que poderiam se beneficiar daquilo que Deus lhe deu, também deixam de receber a distribuição de que é necessária, conforme a Bíblia diz que quando Deus dá muito a uns, é para que estes aprendam a distribuir. Então, o ensinamento de Cristo é um ensinamento simples, que não requer interpretação. Quantos aqui creem em Jesus? Então diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Peça misericórdia. Eu preciso de misericórdia. Cada um de nós precisamos de misericórdia. Eu sei que a pessoa, quando está na prova, na tribulação, ali, ele vê essas coisas tudo muito diferente. Muito lindo, prega, briga, estabelece. Quando ele muda de condição, ele esquece. Porque às vezes falar do que tem dinheiro é fácil. Difícil é falar quando a própria pessoa tem a condição. Mas esse ensinamento é para todo cristão, indistintamente. Você pode ignorá-lo, você pode fingir que ele não está aqui, você pode... Mas se você é um cristão, esse ensinamento permanecerá valendo para cada um de nós, inclusive para você. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É como que dissesse, mas Senhor, por que eu não posso acumular? Ele diz, porque é tolice. Porque se você acumula esse tesouro aqui, a traça vai corroer, vai comer, a ferrugem vai corroê-lo, e ele vai desaparecer. Seria insensatez de nossa parte, e é de fato, quando nós pensamos que a nossa vida na terra é uma vida de acumular, de guardar, de nos abarrotar de coisas para nós mesmos. O Senhor aconselha dizendo, olha, você deve ajuntar tesouro no céu.
Pastor, mas como é que eu posso ajuntar tesouros no céu? De que maneira eu posso transferir essa riqueza para os céus? Aí eu me recordo de um texto de Mateus capítulo 25. Quando é dito, é lógico que é um texto escatológico, tratando-se da grande tribulação, mas a verdade ali presente é uma verdade universal, é uma verdade geral aplicável a todo tempo. É dito que Jesus dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Vocês possuem por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vocês agora vão entrar para este reino. E ele diz: porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive preso, vocês foram me ver. Eu estive enfermo, me visitaram, me deram remédio. E aquele povo ficou sem entender o que Jesus dizia, porque eles nunca haviam visto aquele homem Jesus. E eles nunca foram visitá-lo, coisa nenhuma. E eles nunca deram de comer aquele homem, que agora diz: eu tive fome e vocês me deram de comer. E eles vão perguntar: mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome? Quando foi que nós te vimos nu? Te vimos enfermo? Quando foi isso? Nós não estamos lembrados disso. E Jesus vai responder: olha, quando vocês deram de comer aqueles pequenininhos ali, quando vocês vestiram aqueles pequenininhos, quando vocês deram remédio, quando vocês acolheram, visitaram, cuidaram, vocês faziam a mim. A Bíblia diz no livro de Hebreus que muitos santos receberam anjos na sua casa, como se fossem forasteiros. Ah, mas Senhor, como é que pode ser isso? Um anjo chega na sua casa e bater na sua porta e pedir uma ajuda. Você está saindo com o seu carro de um restaurante e um anjo bate à sua porta da janela do seu carro e pede um dinheiro para comer alguma coisa. E você, quando vê-lo se aproximando, você fecha o vidro e acelera o carro. Um anjo? Pastor, mas é o seguinte: esse povo tem que trabalhar. Esse mendigo tem que trabalhar. Eu concordo com os irmãos plenamente. Eu sei que nós vivemos um problema social muito grande. Eu sei disso. Mas, irmãos, você que tem seu currículo lá na sua casa, que está estudando, que toma seu banho, que tem a sua cama, sua roupinha, que você vai atrás do trabalho, não é muito difícil? Agora imagina aquele indivíduo que não tem onde morar, não tem currículo, não tem nada, não tem esperança, porque não tem família, porque não teve ninguém. É um vagabundo? É um vagabundo sim. É um viciado sim. Mas é um ser humano que come tanto quanto você come, que tem fome como você tem fome. Mas ela é um vagabundo, e você é um pecador miserável, que merecia estar tanto quanto o outro. Se formos julgar pelos merecimentos, porque nós somos egoístas, somos avarentos, nós pisamos na cabeça do outro para ganhar o emprego do outro, para ganhar o aumento do outro. Nós mentimos a respeito do outro para ganhar o posto de serviço dele. Eu sei que dar dinheiro assim é muito complicado, a questão do dinheiro, mas dê um prato de comida. Ajude se você puder. Não acumule tesouro sobre a terra. Não pense somente em você. Pense também no outro, porque quando você pensa no outro, você pensa em Jesus. Quando você estende a mão ao outro, você estende a Jesus. Quando deste de comer a um daqueles meus pequeninos, quando vocês os vestiram, a mim me deram de comer, e a mim me vestiram, e a mim me visitaram, e de mim cuidaram. Essa é uma verdade. Lógico que esse é apenas um aspecto de como nós podemos acumular tesouros no céu. É apenas uma maneira. Há outras maneiras que daqui a pouco nós vamos trabalhar. Mas este é um ponto. Quando você ora: Pai nosso que estais nos céus, dá-nos o pão de cada dia, você está orando para que Deus trate com o seu coração no que diz respeito a acumular tesouro sobre a terra. Lógico que esse ensinamento não nos leva a ser imprudentes. Porque o que é imprudência? Não, tudo é do Senhor. Amanhã, inclusive, eu nem vou trabalhar, porque tudo é de Deus. Se Deus não me der comida, não adianta eu trabalhar.
Então eu até estava pensando em pedir conta do trabalho e ficar lá na igreja orando sem cessar. Calma. A Bíblia trata com essa questão. Amém? Não sejamos desequilibrados. Não sejamos imprudentes. Mas olhe para o seu coração, porque Deus certamente dirá alguma coisa a seu respeito. Só tratando dessa questão a gente poder mudar de ponto. Vamos mudar de ponto. O acúmulo das riquezas, agora no capítulo 6, versículo 24. Leia aí. Ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, é possível servir a dois senhores? Tem como servir a dois senhores? Hã? Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Há um texto em Colossenses capítulo 3, versículo 5, anotem aí, depois vocês leem em casa, em que o apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. Veja como que a Bíblia coloca o dinheiro no status de um Deus. Aqui diz, não podeis servir a dois senhores. Em seguida diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque o homem tem o dinheiro como um senhor da sua vida. No sentido de que ele passa a viver em função do dinheiro. A pessoa começa a viver em prol do dinheiro para obtê-lo, a ponto de se escravizar, a ponto de entregar, por causa do dinheiro, a sua saúde, as suas energias, famílias sendo destruídas. Porque o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, e agora tudo, os filhos é jogado, é largado com mãe, ou com sogra, com vó, com tia, porque os homens têm que adquirir o dinheiro e passa a viver uma escravidão em prol das riquezas, em prol do dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é idolatria. Se apega ao dinheiro mais do que se apega a Deus ou a qualquer outra coisa. Então, em nome de Jesus, vamos ouvir a palavra de Deus. Não vamos ser escravos do dinheiro. Não vamos ser escravos do trabalho. Não vamos ser escravos dessas coisas. Peça a Deus que Ele te liberte definitivamente. Quantas pessoas, quantos de nós não estávamos lá num sistema escravo, e nós éramos obrigados a dar o dízimo de tudo. Lembram disso? Tinha até um irmão lá em Goiânia, que ele não congrega conosco não, é apenas um simpatizante do programa de televisão. Está falando assim, pastor, engraçado. Eu tenho uma empresa, né? Aí eu faço um negócio, eu pego um negócio de 100 mil reais. Fazer um trabalho de 100 mil. Aí o pastor quer que eu dê 10% de 100 mil. O pastor não sabe que 50 mil ali não é meu. Eu tenho que aplicar, comprar material. E aí o meu lucro vai ser só uma parte desse dinheiro. Mas o pastor quer de todos 100 mil. E eu não estou dando conta, que eu já estou quase para quebrar. Porque ele quer tirar dízimo até mesmo daquilo que é o capital que está girando. E quantos de nós não ficamos muitas vezes em sistemas assim, rígidos, e o pastor falava, e você tinha que dar, e é oferta para isso, é oferta para aquilo, e tudo é pago, e tudo é comprado, e tudo é muito caro, e você fazia com tanta fidelidade, com tanta ali dedicação, ainda que fosse sob pressão, coerção ou medo, aí o Senhor te libertou. Aí você leu o livro Dízimos e Ofertas, ficou feliz, ficou maravilhado, veio aqui à igreja e você ficou, estou liberto, graças a Deus. Eu falei, glória a Deus que você está 50% liberto. Pastor, mas por que 50%? Porque agora você tem que ser liberto da murrinhagem. Porque primeiro você foi liberto do engano, daquelas coisas da lei. Agora você não consegue mais ofertar, você não consegue mais doar, porque agora você se sente liberto e tornou-se escravo dos seus próprios sentimentos. Todos nós aqui, sem exceção, todos nós podemos e corremos um grande risco de fazermos do dinheiro um Deus. Pastor, quando é? Como é que eu sei quando o dinheiro se torna para mim um Senhor, um Deus ou não? A partir do momento que você começa a dedicar as suas forças, o seu melhor, em prol dele, e você percebe que agora você é capaz de, inclusive, abandonar as coisas boas, as coisas sagradas, as coisas do reino de Deus, para obtê-lo. Quando você não se sente capaz de abrir mão dele, o dinheiro só tem uma única finalidade. Qual que é?
para gastar, para comprar, para suprir necessidades, para você servir a você, servir a sua família, servir o próximo. Você tem que fazer uso para que então você seja visto por Deus como de fato um bom mordomo do Senhor. Por isso que a partir do versículo 25 em diante deste capítulo, o Senhor fala sobre a ansiedade e a busca pelo reino de Deus. Olhem na sua Bíblia rapidamente. Diz assim, versículo 25: Por isso vos digo, não acumuleis ou não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, e aqui retoma a pessoa de Caim, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em todo esse texto, sabe qual é a palavra-chave aqui? Quem arrisca dizer qual é a palavra-chave? A palavra, é uma só palavra. Não. A palavra-chave que vai dar o sentido do texto. Sem essa palavrinha, você pode dar vários sentidos ao texto, menos o que ele quer dizer. É o versículo 33. Pois. É o pois. Pois. Porque o pois vai articular a ideia de não andar ansioso com a ideia do reino. Vai explicar dizendo, olha, você não deve andar ansioso quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir. Essa ansiedade não necessariamente é aquela ansiedade quando você tem uma dívida para pagar, você fica preocupado, mas é a ansiedade que te leva, que te impulsiona, que te obriga a abandonar o reino de Deus e a sua justiça, para então correr atrás do pão de cada dia, como se fosse o teu próprio esforço e capacidade que pudesse te suprir. Então, diante da questão da ansiedade, fala, portanto, busca o reino. Não deixe de buscar o reino. Não deixe de se dedicar ao reino por causa do pão que perece, por causa do vestimento, da vestimenta, por causa do pão, porque o Pai Celestial sabe, é Ele quem cuida, é Ele quem provê, portanto não abandone as coisas do reino, não troque as coisas do reino. Isso seria uma grande demonstração de falta de fé no Senhor e numa confiança excessiva em si mesmo. Portanto, não andeis ansiosos. Antes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí surge uma pergunta, e aqui eu me encaminho para o final dessa mensagem. Pastor, tudo bem, entendi. Entendi que o Pai Celestial é a fonte de todo o suprimento. Compreendi que o homem caído, ele tem um problema. Ele considera que ele é capaz de produzir para si mesmo, e por isso ele agora quer trabalhar e quer acumular e guardar e garantir o seu futuro. Eu entendi que nós não podemos acumular riquezas na terra. Eu aprendi que o dinheiro e a idolatria estão juntas, eu não posso servir a Deus e as riquezas. E eu aprendi que eu não posso andar ansioso, me projetar no trabalho excessivo e negligenciar o reino de Deus. Eu entendi tudo isso. Agora eu gostaria de um caminho prático. Como eu devo proceder a partir de agora? Quem quer saber? Como proceder? Como você vai lidar a partir de hoje? Deste dia, dia 9 de dezembro,
exatamente às 20h08. A partir de agora, como você vai lidar com o problema da subsistência, com o problema do dinheiro, com o problema diante dessas doutrinas, desses mandamentos? Você é um cristão, como você vai proceder? Eu quero enumerar cada passo que você deve fazer, de acordo com a Bíblia, para que a sua vida nunca mais seja a mesma, para que haja uma mudança, uma ruptura, uma guinada, e você então possa se comportar e proceder como um servo de Deus que anda adequadamente. Amém? Pastor, qual é o primeiro procedimento que a Bíblia nos ensina e que a Bíblia nos ordena? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Amém? Este é o primeiro ponto prático que você levará dessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: e a diligenciardes, ou como que dissesse, para você ser diligente, por viver tranquilamente. Cuidado que é vosso, e aqui está o ponto, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Mandamento apostólico: trabalhai com as próprias mãos. Você precisa trabalhar. É o primeiro ponto que você deve colocar no seu coração. Não somente o Senhor disse que nós deveríamos comer o pão do suor do nosso rosto, como o Novo Testamento ratifica dizendo que os crentes, sobretudo os irmãos, quando eu falo irmãos e irmãs, né? Os crentes em geral, precisam trabalhar com as próprias mãos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. O trabalho dá dignidade ao homem. Eu tenho um forte posicionamento, não sei se os irmãos concordam ou não concordam, mas não vem o caso, de que o marido, e isso é testemunho da Bíblia Sagrada, ele é o provedor do lar. É certo que muitas vezes as irmãs precisam sair ao trabalho. Às vezes tem essa necessidade de unir o casal ali, né? É verdade. Mas os maridos precisam sair ao trabalho. Às vezes a esposa tem um bom emprego, tem uma boa condição, e o marido fala assim: ah, mas minha esposa ganha tão bem, e eu ganho tão pouquinho, então vou ficar em casa deitado, acordar 10h30, 11h. Aí quando for à tarde eu jogo um pouco de videogame, jogo uma bolinha na quadra. Mas não é assim. O marido precisa trabalhar. É mandamento, está aqui, olha. Trabalhemos nós com as próprias mãos. Nós não podemos depois culpar a Deus. Ah, porque Deus diz que supre a nossa necessidade, porque Ele veste a erva do campo, porque Ele não está me suprindo. É porque você está em desobediência. Tem que trabalhar. Todo trabalho é digno. Você não pode ter um emprego público, você pode trabalhar numa panificadora, de fazer vitamina, dar um pão de queijo, um copo de vitamina para o cliente. Não pode ou não pode? Pode. É bonito. Você pode também. Eu me lembro que uma ocasião, há alguns anos, meu cunhado ficou desempregado. E eu pensei: e agora? O que ele vai fazer? Porque desempregado é difícil arrumar emprego, né? Na época ele não tinha ainda o 2º grau, inclusive. Depois ele tirou posteriormente. Mas a pessoa, ele estava ali, ele foi lá para o bloco onde ele trabalhava outrora, e começou a olhar os carros e: vou lavar seu carro. Lavava um carro, chegava em casa com 50, 60, 80 reais à noite, todo dia. Passou a ganhar mais do que antes, quando estava empregado. Por quê? Porque sabe que é do ser humano, é natural do homem o suprir a casa. Então, a primeira coisa é trabalhar. Não adianta ficar aí sentado na cadeira e esperando que a igreja vai te dar uma cesta básica. Cuidado. É certo que a igreja deve, de responsabilidade, suprir os irmãos que carecem na igreja. Mas nós suprimos, de acordo com a Bíblia,
até o ponto em que se percebe que há uma necessidade real. Quando há um espírito de preguiça instaurado no coração da pessoa, a igreja orienta e recua. Porque se a igreja ficar mantendo o indivíduo na preguiça dele, a igreja vai corroborar com o pecado dele. E, portanto, o primeiro ponto é trabalhar com as próprias mãos. Lembram de Salmo 127? Quando é dito, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiar a sentinela. Ou seja, não pense que Deus vai guardar a sua casa, não. Você tem que colocar uma sentinela. E aí o Senhor vai guardar. Porque se o Senhor não guardar, com sentinela ou sentinela, sua casa vai ser roubada. Mas se você colocar o sentinela e confiar no Senhor, então é dito, aquele sentinela não trabalhará em vão. Mas veja, coloque a sentinela. É dito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a... se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que a edificam. Então você está edificando. E Deus então vai te fazer prosperar no seu trabalho. Mas é preciso que nós assumamos esse ponto. Trabalhar com as próprias mãos. Segundo, 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 30 e 31. Diz assim: mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Olha o versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Eu pergunto, é pecado comprar? O problema é que você compra, adquire, e você agora se apega àquilo de tal maneira, porque há um problema no seu coração, que você esquece de ver a temporalidade e a brevidade da vida. Então, e aqueles que se utilizam do mundo? Quantos aqui se utilizam do mundo? Levanta as mãos. Utilizar-se do mundo é você fazer o uso das coisas que há no mundo, como se dele não utilizasse ou não precisasse, de maneira que você deve viver no mundo, mas não se apegar a ele, não se tornar escravo dele. Você não pode se tornar escravo do dinheiro, das coisas, do carro, da casa, da conta, do banco, do cartão, do trabalho. Você deve colocar tudo isso para servir a você, a sua família, a igreja e o seu próximo. Portanto, primeiro, trabalhar com as próprias mãos. Segundo, viver no mundo como se dele não precisasse. Terceiro, capítulo 2 de Gálatas, versículo 10. Quando o apóstolo Paulo foi se encontrar com os apóstolos em Jerusalém, é dito assim, recomendando-nos, acharam? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Trabalhar com a própria mão. Segundo, utilizar-se do mundo como se dele não precisasse, não se torne escravo das coisas. Terceiro, você tem se lembrado dos pobres? Não responde não. Mas eu te pergunto, você tem se lembrado dos pobres? Não vai fazer igual aquele indivíduo que entrou numa lanchonete um dia, vendendo um CD. Era um cara que cantava música sertaneja, de uma dupla. Aí ele falou assim, olha, meu senhor, compra aqui um CD. Eu falei, não vou querer agora não. Não, compra, porque se você comprar, você vai ajudar 2 famílias carentes. Eu falei, aí quais? A minha e a do meu parceiro. Às vezes nós só costumamos olhar para nós. Eu pergunto, você tem se lembrado dos pobres? Quando você todo mês pega o teu salário, você se lembra que tem pobre na terra? Pastor, não. Então você está se esquecendo dos pobres.
você está sendo um mau administrador dos recursos que Deus te deu. É lógico, talvez você não tenha assim uma visão sistemática da coisa, né? Separar o dinheiro do aluguel, o dinheiro da faculdade, o dinheiro e o dinheiro do pobre. Talvez não tenha isso, mas que você possa colocar no seu coração: a partir de hoje eu quero ser solidário. A partir de hoje eu quero olhar para aqueles que têm necessidade. Porque se nós deixarmos passar despercebida esta verdade tão essencial, nós estaremos negando o evangelho. Lembrar-se dos pobres. Às vezes tem um pobre sentado do seu lado. Está rindo? A Renata é uma pobre? É. Às vezes tem um irmão na igreja que é necessitado. E você sabe que ele é necessitado. E você está esperando ele te pedir dinheiro, não vai pedir não. Quem tem vergonha não pede dinheiro. Não é não? Quem tem vergonha não sai pedindo não. Mas você sabe que o irmão precisa. Mas não saia distribuindo não. Procure o pastor da igreja. Pastor, eu quero ajudar alguém. Tem alguém na igreja de fato necessitado? E eu vou falar para você. E você então ajuda essa pessoa. Ajuda uma vez, ajuda outra, ajuda eventualmente, final de ano, tem criança. Olha, irmão, quero te dar essa oferta para te abençoar. Pra você comprar uma roupinha para os meninos, coisa boa. Ah, o irmão vai ficar tão feliz, a irmã vai ficar feliz. Que coisa maravilhosa. Eu sei que os irmãos querem comprar roupa no final de ano, não querem? Vão para o shopping, comprar. Andar. Aí senta lá no Girafas e come. Aí começou a metade do sanduíche, deixa lá. Está cheio. Lembre-se dos pobres. Você fez isso? Não, você está rindo demais. Amém, queridos? Trabalhar com as próprias mãos, viver num mundo como se dele não precisasse, não se esquecer dos pobres. Quarto, Filipenses capítulo 4. Vocês estão gostando das coisas práticas? Amém? Quem está achando ruim, levanta a mão. Eu perguntei quem está achando ruim. Os conselhos práticos. Paulinho, está achando ruim, Paulinho? Você não entendeu direito. Tá bom. Prático. Evangelho é prático. Filipenses capítulo 4. É o quarto ponto, versículo 15 em diante. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Os irmãos entendem esse versículo? Quem entende esse versículo? Paulo diz, olha, no início do evangelho, quando eu saí para o evangelho, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Quem tem recebido aqui? Meia dúzia. Glória a Deus. Vocês não têm recebido? Vocês não têm recebido? Porque associar-se comigo no tocante a dar e receber, há uma reciprocidade. Você não tem que só receber, você tem que dar também. Irmãos, esse tempo agora eu estava pensando, irmãos, eu não sei, mas eu estou incomodado, porque eu acho que nós estamos errando em algumas coisas, eu dizia. Porque a nossa igreja, tudo é dado. Ah, pastor, você tem como a conferência, a quinta conferência, o irmão te dá de graça. Você não paga nada. Ah, eu queria a primeira conferência. Não, eu queria todas as conferências. Você traz a mídia, ele passa o dia todinho gravando, você recebe lá não sei quantos CDs das 8 conferências, tudo de graça. Os irmãos estavam lá, quem já leu o livro Odre Velho, Vinho Novo, só meia dúzia levantou. Falei, então cada um passa lá e pega um livro e leva para casa. Mas você não pode deixar de ler o livro. Aí os irmãos vão lá, o meu livro, o pastor mandou buscar o livro de graça aqui. Aí pega o livro, às vezes nem lê. Então, essa igreja, ela tem uma política certa no tempo errado. O princípio é correto, mas o tempo é o tempo da esperteza. Aí o povo quer
quer palavra, exige palavra. A palavra não foi boa, a palavra está ruim, a palavra está demorada, a palavra está isso. Mas na hora de se associar no tocante a dar, aí não quer dar não. Aí é murrinha. Irmãos, em nome de Jesus, repreenda da sua vida. O quarto ponto, depois de trabalhar com as próprias mãos, viver no mundo como se ele não precisasse, não se esquecer do pobre, é prover o sustento da obra de Deus. Como diz o texto, capítulo 4, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Primeiro, diga comigo, trabalhar com as próprias mãos. Segundo, viver no mundo como se dele não precisasse. Terceiro, não se esquecer dos pobres. Diga para o seu irmão ao seu lado, não se esquecer dos pobres. Quarto, prover o sustento da obra de Deus. O sustento da obra depende de cada um de nós. Amém? Uma ótima oportunidade para você suprir a obra é esse mês de dezembro. A oportunidade está estendida a todos os irmãos. Quinto, conselho prático. Mateus 13, 22. Abra sua Bíblia. Isso aqui vai doer. Mas é necessário. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos. Lembra da parábola do semeador? Talvez você tenha recebido a palavra muito, ouvido muito a palavra, mas ela pouco frutificou no seu coração. E você esteja perguntando, pastor, por que a palavra não tem frutificado no meu coração? Olha o texto. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. Pastor, mas qual é o conselho aqui mesmo? Tratar com os espinhos do coração. Seu coração está cheio de espinho? Pastor, o que são os espinhos? São os cuidados do mundo e a fascinação pelo dinheiro, a fascinação pelas riquezas. Isso impede que a palavra frutifique no seu coração. Você vai ter que meter a mão no seu coração e arrancar cada pezinho de espinho pelo poder da palavra e o poder da oração. Tem que arrancar, tem que tratar. Do contrário, a palavra não vai frutificar. E sexto e último conselho prático. Depois de trabalhar com as mãos, depois de viver no mundo como se dele não precisasse, não se esquecer dos pobres, prover o sustento da obra de Deus, tratar com os espinhos do coração, vem o último, Filipenses capítulo 4, versículo 13. 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Você já aprendeu isso aqui, irmãos? Quem já aprendeu? Quem aqui sabe ser honrado? Sabe ser honrado? Sabe ser honrado, ser próspero, abençoado? Mas você sabe ser humilhado? A pessoa às vezes passa por humilhação, aí ele fica ali orando e falando o que os irmãos têm que fazer, tem que acontecer. Aí quando ele melhora, aí agora ele se esquece de tudo. E pensa uma pessoa orgulhosa, engrossa a voz, a paz do Senhor, irmão. Deu certo, né? Aí muda o andar, muda a pose, agora não consegue mais parar e conversar com os irmãos, melhorou a condição. Pastor, precisando aí, viu? Qualquer coisa é só falar comigo. Mas na hora mesmo não sai nada. Até porque sabe que o pastor não anda atrás dos irmãos pedindo dinheiro para ninguém, então às vezes se coloca
apenas no hálito, né? Apenas na força. Mas é dito, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O conselho está no versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Na bonança, alegre com o Senhor. Na dificuldade, alegre com o Senhor. Se você está sendo honrado, glória a Deus. Se está humilhado, glória a Deus. Ou seja, você não pode oscilar diante das circunstâncias. A sua fé não pode ir para um lado e para o outro de acordo com aquilo que acontece na sua vida. Você deve estar firme. Então vamos repetir comigo cada um dos pontos. Trabalhar com as próprias mãos. Viver no mundo como se dele não precisasse. Não se esquecer dos pobres. Prover o sustento da obra de Deus. Tratar com os espinhos no coração. E aprender a viver contente em toda e qualquer situação.